Paz e graça, seja muito bem-vindo ao curso Meu Chamado. Aqui nós temos vários cursos, como o curso que nos trouxe até aqui, o Sermão Envolvente, que é um curso bem extenso, tem umas 4 ou 5 horas, que eu abordo muitos temas a respeito do Sermão Envolvente, que é uma espécie de pregação expositiva. Mas para você que está chegando aqui agora, que chegou no grupo de pregadores do WhatsApp ou me encontrou no YouTube, nós temos um curso gratuito, que é esse curso que nós teremos daqui para frente, chamado Pregação Temática. E por que nós escolhemos a pregação temática para disponibilizar de forma gratuita para todos aqueles que querem aprender? Porque certamente é a pregação mais simplificada para aquelas pessoas que estão começando a pregar. Pregação expositiva, em que pese seja ler, explicar e aplicar, não é tão simples assim. Tem textos que existe uma hermenêutica, uma exegese mais complicada por detrás dele. Você conseguir trazer uma aplicação em algumas pregações expositivas é um pouco mais difícil. Então o que a gente pode fazer? Nós podemos construir uma pregação temática que em um determinado estilo da pregação temática, que é de texto fechado, ela se assemelha muito à pregação expositiva. Só que também esse mesmo formato permite uma pregação temática de texto aberto. E você vai entender quando nós criarmos 2 esboços de pregação aqui nessa aula ainda, qual que é a diferença de uma para a outra. Eu espero que você não saia dessa aula, porque vai valer muito a pena você assistir. E certamente você vai sair daqui um pregador melhor do que você entrou. E te digo mais, se você acredita que o que será explicado aqui você vai encontrar em outros cursos de pregação, você não vai. A nossa abordagem é diferente, a nossa temática é diferente e os conceitos que estão entregues aqui são conceitos da comunicação e da psicologia e não só são conceitos da homilética, em que pese eles se assemelhem um pouco, tá bom? Então, eu quero te desejar uma excelente aula. Pegue seu papel, pegue sua caneta e preste bastante atenção, porque esse curso, Pregação Temática, vai mudar a sua vida, beleza? Então nós temos aqui a estrutura básica daquilo que é o sermão temático, que é composto por 4 partes distintas: abertura, contextualização, desenvolvimento e conclusão. Eu estou te dando o panorama geral daquilo que está dentro da pregação temática. Por quê? Porque nós vamos abordar cada um desses tópicos aqui, dessa estrutura individualmente. Amém? Então nós temos aqui, de maneira geral, para você entender, na abertura você vai fazer uma apresentação, leitura bíblica, a contextualização, você vai apresentar ali os personagens e vai desenvolver a declaração, a frase declaração. No desenvolvimento você vai introduzir os tópicos, vai explicar os tópicos e na conclusão você vai resumir, reafirmar e chamar os ouvintes para tomar uma mudança de atitude. De forma resumida é isso. Agora vamos aprofundar cada um desses tópicos. Bom, na abertura, vamos até pintá-la aqui de outra cor, para deixar tudo verdinho. Na abertura, você vai agradecer pela oportunidade. Agradeço ao pastor, ao irmão que me convidou por estar aqui. Agradeço a Deus por estar me dando a condição de ministrar a palavra. É um desejo que eu tenho, uma alegria que eu sinto. Enfim, você vai fazer a sua apresentação, seus agradecimentos, porque afinal de contas nós somos educados. Cuide para que essa apresentação não se prolongue muito, não cumprimente demais todo irmão que você vê na igreja, porque isso não é conveniente. É conveniente ser educado, mas ser prolixo não é conveniente. Depois você fará a leitura bíblica do texto que foi escolhido e talvez uma oração após o texto bíblico. Não é obrigatório, mas é costumeiro, principalmente nas Assembleias de Deus, ler a palavra de Deus e fazer uma oração. Amém? Depois disso, nós vamos para a parte da contextualização. E contextualização, irmãos, aqui é diferente um pouco do sermão envolvente. Eu não vou entrar no mérito do sermão envolvente, vamos nos ater apenas aqui à pregação temática, mas se você tiver interesse, eu te convido aí a participar do grupo de pregadores. Então o que nós vamos ter aqui na contextualização dessa passagem bíblica? Lembrando, nós já lemos uma passagem bíblica e agora nós vamos trazer uma contextualização. Se a contextualização, irmãos, for de texto fechado, e o que é isso? Você vai construir uma pregação temática dentro de um texto fechado, que é uma história que tem início, meio e fim. Pode ser uma parábola, pode ser a história de Ana, de Davi, de Golias, de José, pode ser qualquer história bíblica. Essa pregação temática é uma pregação que não é expositiva, ela é temática dentro de uma história bíblica. Então, quando for pregação de texto fechado, você na contextualização vai trazer o desenvolvimento de onde se passa essa história e dos personagens bíblicos envolvidos. Por exemplo,
se você estivesse narrando a história de Davi e Golias. Você traria uma explicação de quem era Davi, de quem ele era filho, de qual tribo ele pertencia, aonde ficava o reino de Israel, quais são os personagens envolvidos, né? Por exemplo, Davi, seus irmãos, Golias, o rei Saul, talvez até Jessé, Samuel, enfim, você traria uma contextualização apresentando esses personagens para que o público se situe na sua pregação. Depois de fazer essa breve contextualização de onde e de quais personagens estão inseridos, você vai caminhar para o ponto central ou o grande problema dessa pregação. Só que esse ponto central ou o grande problema da sua pregação, você só vai escolher qual será depois de descobrir qual é o tema da sua pregação, que é essa terceira parte aqui, ó, a apresentação da frase tema, que é a declaração do sermão. Então eu imagino que você esteja lá na história de Davi e a declaração ou tema que você escolheu para a sua pregação seja vencendo os gigantes. Entendeu? Então essa é a declaração que vai abrir a sua pregação. Então o ponto central ou o grande problema que vai conduzir para a declaração dessa frase é enfrentando o gigante Golias. É o desenvolvimento da história que faz com que Davi enfrente Golias. Então, para que você consiga desenvolver e entender qual que é o ponto central, primeiro você precisa dessa frase, declaração ou do tema da sua pregação. Uma vez que você identificou qual o tema, você vai conseguir conduzir ali o ponto central ou o grande problema para que os ouvintes entendam. Deixa eu dar outro exemplo. Imagine que a sua pregação recaia sobre a passagem bíblica onde Jesus Cristo acalma a tempestade. E o tema da sua pregação, ou a frase de declaração da sua pregação seja: com Jesus estamos seguros mesmo em meio às tempestades. Então essa é a frase declaração. Então o que você vai colocar? Você vai no começo apresentar os personagens, Jesus, os discípulos, a tempestade, o barco em cima do mar. Ou seja, e rapidamente eu apresentei lugar e personagens. O ponto central é o quê? Começou uma tempestade, o barco começou a se mover. Então é isso aqui que conduz para o ponto central. E uma vez que você está no ponto central, você pode lançar a palavra ou a frase declaração do sermão. Essa maneira de pregar é muito utilizada pelo pregador Hernandes Dias Lopes. E é bacana, beleza? Então na contextualização é isso. Apresenta personagens, localidade, desenvolve o problema ou ponto central para que você possa lançar a palavra, falar expressamente o tema da sua pregação. Então, recapitulando novamente, apenas para que você entenda. Tá lá os discípulos dentro do barco, o barco está se movimentando, de repente Jesus Cristo aparece no meio do mar, parecendo um fantasma, os discípulos ficam inseguros, Pedro caminha até Jesus Cristo, começa a se afogar, depois Jesus Cristo socorre Pedro de dentro das águas e aí você vai e fala o tema da sua pregação. Nessa passagem, irmãos, nós conseguimos entender que com Jesus Cristo estamos seguros mesmo dentro da tempestade, mesmo diante da tempestade. Imagine que esse seja o tema da sua pregação. Então você vai falar declaradamente qual é o tema da sua pregação, depois de ter conduzido os ouvintes a entender quem são os personagens, onde se passa a história e o que provoca a declaração desse tema, beleza? Agora vamos para o desenvolvimento. No desenvolvimento você pode colocar vários tópicos, 1, 2, 3, 4 tópicos. Eu sugiro que fique entre 3 e 4 tópicos, porque senão a pregação fica muito extensa. E como que você vai desenvolver esses tópicos? Cada tópico vai ter uma estrutura de 4 pontos, chamados setup, revelação, escalada e desfecho / aplicação. O que é o setup? Você vai dar uma introdução, uma ilustração ou vai contar o fragmento de história para que seja revelada uma apresentação de uma lição, de algum aprendizado dentro daquele contexto ali, daquele fragmento de história. Depois você vai dar uma escalada, uma aprofundada, né? Assim, dar um punch nessa revelação que foi absorvida, que foi compreendida ali, e depois você dá o desfecho ou a aplicação. Eu sei que ficou um pouco confuso e precisa de exemplos práticos para que isso aqui fique muito claro na sua cabeça. Como nós temos vários tópicos aqui, eu não vou me aprofundar agora. Tem 2 esboços de pregação no final dessa videoaula, onde eu vou falar quase que exclusivamente sobre isso. Setup, revelação, escalada e desfecho. Tá bom? O importante é que você saiba que cada um dos tópicos precisa ter essas 4 divisões. E aí você caminha para a conclusão do seu sermão.
E aí o que você faz na conclusão? Você recapitula, resume, reafirma tudo aquilo que foi apresentado e convida os irmãos a uma mudança de atitude, a uma mudança de comportamento, ou para que elas sejam encorajadas a confiar em Deus. Então, basicamente, essa é a estrutura da pregação temática. Beleza, Mateus, eu entendi a estrutura, mas agora eu quero ver isso na prática, como que funciona. Então, beleza, vamos lá. Ó. Eu criei aqui um esboço temático de texto fechado. E eu vou criar para vocês também um esboço temático de texto aberto. Mas vamos nos concentrar primeiro nessa aqui. Esse texto eu escolhi porque um dos nossos alunos viu um vídeo do TikTok e pediu para que eu criasse uma pregação baseada nesse vídeo do TikTok. Como é uma pregação temática, eu resolvi unir o útil ao agradável. Então, aonde que recai essa pregação temática? Recai na história de José do Egito. Aquele que recebeu a túnica, que foi vendido por seus irmãos e se tornou governador no Egito. Então lembrando, ó, leitura bíblica, contextualização, desenvolvimento e conclusão. Qual que é a leitura bíblica? Está lá em Gênesis 37, versículo 12 e 14, mas aqui eu selecionei apenas o 13, ó. Israel disse a José, como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Qual que é o tema dessa pregação? É esse aqui, ó. O processo revela a sua fidelidade. Ou seja, a nossa fidelidade é provada dentro dos processos que nós vivemos. Então, para exemplificar isso, essa passagem aqui mostra claramente isso. Por quê? Porque José era uma pessoa que era obediente ao seu pai, era um homem fiel a seu pai e a Deus. E por conta dele ser fiel, por conta dessa fidelidade que ele nutria pelo seu pai e para com Deus, ele viveu vários processos na sua vida. Amém? Então nós vamos trazer essa pregação. Então na contextualização eu vou trazer que José morava na região de Siquém, que ficava dentro do centro de Canaã. Eu vou apresentar os personagens principais, como Jacó, José, a sua obediência, o seu reconhecimento e a ira dos irmãos, reconhecimento através da sua capa, né, que ele recebeu ali das vestes feitas, coloridas por seu pai. Aí no ponto central ou no grande problema, eu vou colocar o quê? O que vai movimentar essa história? A inveja de seus irmãos abriu o caminho para quê? Aí eu trago a declaração da frase, né? Já que o tema da pregação é esse, olha lá, para que o processo revelasse a sua fidelidade. Então, nessa contextualização, que vai demorar uns 4, 5 minutos, eu vou conseguir apresentar ao término da contextualização a frase, né? A apresentação dessa frase, da declaração. O processo revela a sua fidelidade. Aí no desenvolvimento, eu vou trazer aqui 3, 4 tópicos. Eu coloquei apenas 2 para que a gente entenda direitinho lá os 4 elementos que precisam estar em cada um dos tópicos. Então, o primeiro tópico é fiel quando é desprezado. Aqui você vai perceber que essa pregação temática de texto fechado se assemelha à pregação expositiva porque ela tende a caminhar junto com o texto apresentado, tá bom? Então, eu poderia dizer que essa pregação expositiva poderia até passar, tá bom? Mas eu não vou considerar porque eu vou dar alguns saltos aqui e eu não vou explicar o texto e aplicar o texto. E vamos trazer aqui alguns aprendizados baseados em quê? Na fidelidade e não em toda a extensão dos aprendizados do texto, que é mais ou menos isso que vai caracterizar e diferenciar a pregação expositiva da pregação temática. Então, no primeiro tópico, o que eu vou trazer? Fiel quando é desprezado. Então eu vou atrás do momento em que José é desprezado por seus irmãos. Então no setup eu vou trazer, lembra que eu falei que é um fragmento da história? Eu vou trazer esse fragmento da história. Olha lá, setup. Seus irmãos odiavam porque seu pai o amava mais do que a todos, pois era o filho da sua velhice. Onde que está escrito? Está lá em Gênesis 37, versículo 4. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Então esse é o setup, eu vou contar essa porção da história. Agora vem a revelação, olha, o primeiro sinal de que alguém está vendo Deus na sua vida acontece quando, sem motivo nenhum, as pessoas não conseguem mais manter uma conversa com você. Então eu estou começando a trazer a revelação de que a nossa fidelidade a Deus vai nos conduzir ao caminho do desprezo. Muitas pessoas na igreja, elas são desprezadas porque elas são fiéis ao Senhor. Elas não negociam seus valores, elas não sentam na roda dos escarnecedores. Ao invés de estar fofocando a vida do irmão, elas estão com seu joelho em oração, estão adorando a Deus, estão cuidando da sua vida, estão trabalhando. E isso começa a fazer com que elas sejam desprezadas, percebe? Então eu trouxe uma revelação que ainda não é a aplicação, tá bom? Mas é o caminho da aplicação desse texto.
Agora nós vamos dar uma escalada nessa revelação. Olha o que eu coloquei aqui, ó. Nessa hora, é normal se sentir abandonado ou impostor, crendo que você é o errado, não é? Nós somos abandonados pelas pessoas que estão à nossa volta, pelos nossos próprios irmãos, e nós sentimos muitas vezes que nós é que estamos errando. Nós é que somos os culpados. Então estou dando uma escalada aqui. E agora vem a revelação, o desfecho, a aplicação desse tópico, fiel quando é desprezado. Olha só a aplicação. Ser fiel a Deus não é motivo para você ser elogiado e glorificado, mas com certeza é motivo para você ser perseguido. Se te perseguem sem motivos, dê glória a Deus. É o que Jesus Cristo diz lá no Sermão da Montanha. Bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos por causa do meu nome, não é? Porque você é fiel ao nome de Jesus Cristo. A aplicação aqui começou de um jeito e terminou de outro jeito. Até de uma forma um pouco surpreendente, né? Porque o caminho que eu estava conduzindo aqui, os irmãos, era para que a gente fosse desprezado e que as pessoas vão desprezar quem é fiel. Mas a aplicação aqui é que sim, se você é fiel a Deus, meu amigo, você não está fazendo mais que a sua obrigação. Não espere que você seja elogiado, não espere que você seja glorificado. É essa fidelidade que vai fazer você entrar no céu, que daqui a pouco a gente vai trazer esse tópico aqui também. Mas, se estão te perseguindo, se você dá causa, se você dá motivo, dê glória a Deus. É sinal que você está servindo a Deus direitinho. Percebeu então? No tópico 1 nós temos o setup, revelação, escalada e aplicação. Vamos fazer isso de novo para você ficar mais safo mesmo aqui, para aprender melhor? Vamos lá, segundo tópico, fiel na tentação. Então no primeiro momento, José foi fiel porque ele foi desprezado. Um segundo momento, ele foi fiel mesmo na tentação. Quando é que acontece isso? Aí eu vou para a porção da história que exemplifica isso. Então o que eu vou colocar lá? Ó? O ódio dos seus irmãos fizeram ele ser vendido como escravo e a servir a Potifar no Egito, onde novamente sua fidelidade foi provada como uma tentação. Onde está escrito, Gênesis 39, versículo 7. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou. Venha, deite-se comigo. Então aqui é o setup, a porção do texto da aplicação que nós vamos trazer aqui dentro desse tópico de número 2. Só que nós temos que trazer a revelação. Olha a revelação. Ninguém conhece a si mesmo e apenas as provações e tentações revelam o seu caráter. Não dizem por aí que o dinheiro revela o caráter das pessoas, ou o dinheiro muda as pessoas, ou a bebida muda o caráter e as pessoas? Então, o que é isso? São situações que estão diferentes do nosso ambiente, diferentes da nossa zona de conforto, diferentes de onde nós aprendemos a dominar. Quando você é colocado em situações que você está sem mapa, sem destino, sem orientação, sem saber de nada, é nessa hora que os seus princípios vão guiar os seus pés. Então, na provação e na tentação, que é onde Deus ou o diabo nos leva para um lugar que está fora da nossa zona de conforto, é que os nossos princípios serão revelados. E os nossos princípios é aquilo que torna quem nós somos, né? Eu sou os princípios que eu realmente vivo, não os princípios que eu falo. Então a revelação forte. Muitos irmãos já poderiam parar aqui, mas calma aí, tem a escalada ainda. Vamos escalar esse negócio? Vamos, olha só. Quem é você quando você é tentado e provado longe dos olhos humanos, mas sob a supervisão dos olhos de Deus que tudo vê, né? Então nós vamos trazer essa reflexão para os irmãos. Quem é você longe dos olhos humanos? Quem é você na internet? Quem é você no seu trabalho? Quem é você na escola? Quem é você? Quais princípios, por quais regras você está vivendo? Então aqui nós temos uma escalada da aplicação desse tópico aqui. E nós vamos para o desfecho da aplicação. José foi fiel, resistiu ao diabo e fugiu da aparência do mal. Se Deus tivesse feito uma aposta com Satanás, teria vencido mais essa. Então o que acontece? Da mesma forma, irmãos, que Deus é fiel para conosco, não vou dizer que ele tem certeza, mas ele nutre uma expectativa de que a gente seja fiel para com ele. Porque se você estudar a Bíblia, principalmente no Apocalipse, você vai ver que muitas pessoas elas permanecerão fiéis, né? E a salvação vem para quem? Para quem permanece fiel até o fim. Então, de uma certa forma, a própria palavra de Deus endossa que a gente pode até não ser fiel a Deus todo o tempo da nossa vida, mas nos momentos marcantes e depois que o caráter de Cristo é formado em nós, nós conseguimos ser fiel. E nós temos vários exemplos bíblicos de homens e mulheres que conseguiram ser fiéis a Deus. Por exemplo, Sadraque, Mesaque, Abidnego, Daniel, Pedro, Paulo, João Batista, tantos exemplos de homens e mulheres que foram fiéis a Deus que eu não consigo nem numerar. Amém? E nós vamos para a conclusão. Poderia colocar terceiro tópico aqui, quarto tópico.
Lá no TikTok eu acrescentei mais um tópico, mas esse aqui eu resolvi enxugar para essa aula não ficar tão extensa, tá bom? Mas pode adicionar mais tópicos aí, eu acho que você já entendeu. E nós partimos para a conclusão. Teus processos vão revelando sua fidelidade e a sua fidelidade, resistindo até o fim, é o que te levará até o céu. E nós convidamos os ouvintes, né, para que eles tenham um novo ânimo, para que eles se regozijem, para que eles renovem a sua energia, para que eles elevem a sua moral, para que permita que Deus renove eles. Porque pessoas que são fiéis a Deus, irmãos, ou elas estão na tentação ou estão sendo provadas. É uma vida difícil você ser fiel a Deus. Amém? Então esse aqui foi um esboço temático de texto fechado na história de José. Agora nós vamos aqui para um esboço temático de texto aberto. O que é um texto aberto, irmãos? É você ter um tema geral e ao invés de você buscar as referências bíblicas em um texto curto que conta uma história, você busca essa referência em várias passagens bíblicas, mas tudo alinhado àquele tema. Seja esse tema salvação, fidelidade, renovação, batismo com o Espírito Santo, você vai procurando nas páginas bíblicas lugares que tenham um texto que se coadune, né? que sejam semelhantes a esse tema que você está se propondo pregar. Então nesse esboço temático de texto aberto, novamente, o tema é fidelidade. E aqui eu vou te dar uma dica para você que não tem muitos recursos de livros, de internet, para você conseguir criar pregações temáticas de texto aberto. Eu vou pegar minha Bíblia aqui e te mostrar, mas tem que ser Bíblia de estudos que tenha, irmãos, lá no final dela, concordância bíblica. Sem a concordância bíblica fica difícil, tá bom? Então o que é a concordância bíblica? Você vai encontrar na concordância bíblica algumas palavras e vários versículos bíblicos dentro da Bíblia, obviamente, que tem essa palavra escrita. Então, por exemplo, aqui, ó, febre, fechar, feiticeiros, feitiçaria, feito. Várias passagens bíblicas estão mostrando aqui que tem essa passagem. Então, eu escolhi aqui, ó, fidelidade, que é o tema, né, desse esboço de pregação que nós vamos construir aqui agora. Então, eu vou tirar uma foto aqui e vou colocar na imagem para vocês. Obviamente, eu já fiz o meu dever de casa e não vou ler cada um dos versículos que está aí na tela, né? Nós selecionamos um ou dois aqui para que a gente possa criar essa pregação. Então o que acontece? Como aqui é de texto aberto, eu quero que você entenda o seguinte: o onde não será um lugar específico, mas são situações na vida dos homens em que isso pode acontecer, ou situações no mundo espiritual que isso pode acontecer. O onde aqui você correlaciona com situações. Os personagens, geralmente, irmãos, é a coletividade de alguns seres humanos. Esses são os personagens em que se aplica pregações temáticas de texto aberto. Por exemplo, um grupo de ímpios, um grupo de cristãos, um grupo de desviados, um grupo de mulheres, um grupo de homens. Então você tem um tema de uma pregação que tem uma proposição. Para quem que essa proposição serve? Obviamente vai servir para um grupo de seres humanos. Você não está pregando para animal, você não está pregando para anjo, você não vai pregar para Deus, não vai pregar para demônio. Então são para seres humanos. E como são seres humanos, você vai separar esses seres humanos em um grupo. Então você está trazendo uma pregação temática para mulheres. Por exemplo, mulheres fortes no Senhor. Você vai construir uma pregação voltada para mulheres, né, em diversas situações. Então os personagens e o onde aqui são abertos, eles também não são fechadinhos, né, como na pregação temática de texto fechado. O ponto central ou o grande problema quando é pregação de texto aberto. Como nós estamos falando de fidelidade, nós precisamos mostrar que ao longo da história, fidelidade é um sentimento caro. Fidelidade é um sentimento que ele é importante, ainda que muitas pessoas eles não ajam com fidelidade, eles sejam infiéis, a fidelidade é algo desejável, é algo agradável. Então o ponto central ou grande problema que eu vou trazer na contextualização dessa pregação é mostrando isso para os irmãos, falando de maneira aberta, de maneira bem geral, de maneira bem abrangente sobre o tema fidelidade. Vou trazer essa introdução. Irmãos, ao longo da história, nós vemos que a fidelidade é algo que sempre esteve presente na vida e no cotidiano dos seres humanos. Fidelidade é algo que é importante ter nos casamentos, é importante ter na relação de pai para com filho e também nas relações, por exemplo, de guerra, relações de países entre países. Então hoje, aí você conduz para a frase declaração, né? Então hoje nós vamos entender que a fidelidade é um caminho de duas vias. Eu preciso ser fiel a você, mas você também precisa ser fiel
a mim. Então essa será a declaração dessa pregação temática de texto aberto. Aí no desenvolvimento, né, baseado naquela concordância bíblica, nós encontramos o texto de Êxodo 34, versículo 6. Olha o que diz o texto. E passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Então eu vou trazer esse tema aqui para o tópico de número 1, porque foi o que eu encontrei dentro daquela concordância. Deixa eu explicar esse pedaço aqui melhor para vocês. A concordância vai te trazer vários versículos. Você vai ler esses versículos e, baseado no tema que você quer pregar, você vai tentar extrair daquele versículo a sua verdade, a sua proposição, a sua declaração. Nesse versículo de número 6, do capítulo 34 de Êxodo, a declaração é que Deus é cheio de amor e de fidelidade. É essa a declaração. Então o tópico 1 dessa pregação pode ficar assim, ó. A fidelidade é um atributo perfeito em Deus. Inclusive Deus continua fiel a nós, mesmo quando nós não somos fiéis a Ele. Portanto, o atributo da fidelidade de Deus, ele pertence a Deus e ele é perfeito em Deus, coisa que não é perfeito em nós. Então, esse é o tópico. Vamos lá construir o setup. Bom, você vai contar a história dos 10 mandamentos, demonstrando que Deus quis escrever que era fiel e cheio de amor. E você pode ilustrar esse setup contando o contexto dessa passagem bíblica aqui de Êxodo 34, versículo 6. Começa dizendo lá: certa feita, Deus pediu para que Moisés subisse ao Monte Sinai, e ali Deus esculpiu os 10 mandamentos. Quando Moisés desceu, tinha um bezerro de ouro, destruiu, subiu de novo, foi lá, esculpiu novamente 10 mandamentos, desceu, e aí ele vai e traz essa afirmação aqui, ó, que Deus é cheio de amor e de fidelidade. Quando é que isso é dito? Logo após o povo ser infiel ao Senhor. Então você consegue ter com clareza esse atributo perfeito de Deus, que é a fidelidade. Aí a revelação aqui, ó. Deus não se torna fiel a nós, Ele é fiel a nós e à sua palavra. Se Ele diz que irá te abençoar, pode ter certeza, é para valer. Então, o atributo da fidelidade de Deus não é negociável. O que Ele diz, Ele permanece fiel àquilo que Ele diz. A Bíblia diz que Deus não é homem, nem filho do homem para que minta ou para que se arrependa. Também pertence ao atributo da fidelidade de Deus. Se Ele declarou, está declarado, irmãos. Está declarado. Agora, não confie nas declarações de profecia. A profecia, se for de Deus, vai se cumprir, e se não for de Deus, não vai se cumprir. Não confia nisso. Confia nas declarações de Deus que estão na Bíblia. Pega essa visão, amém? Aí a escalada, vamos escalar esse negócio aqui, ó. Todavia, se ele declarar com suas palavras que X atitude é pecado e haverá condenação, Deus não poupará ninguém de sofrer as consequências de sua palavra. É bonito ouvir dizer que Deus é fiel, irmãos, a nós. Só que Deus também é fiel à sua palavra. Então a sua palavra não faz curva, não tem volta. Se Ele declarou algo sobre você, vai acontecer. Mas se Ele declarou que você não faça algo porque você vai sofrer X consequência e você faz, Ele vai continuar fiel à sua palavra. Ou seja, houve uma escalada aqui, houve um despertar aqui para os irmãos. Aí a aplicação ou desfecho. Deus não poupou o seu próprio Filho da morte, pois somente o sangue derramado de um cordeiro perfeito seria capaz de reconciliar Deus com os homens. Não foi esse o critério estabelecido na Antiga Aliança? De que o sangue do cordeiro remia, encobria no Antigo Testamento os pecados do povo? Bom, se é isso que encobre o pecado do povo, precisava que houvesse um cordeiro perfeito. E o único cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo é Jesus Cristo. Portanto, Deus não poupou o seu próprio Filho para permanecer fiel à palavra que Ele próprio tinha empenhado. Ou seja, aqui, irmãos, é uma palavra dura ao mesmo tempo, mas para aquelas pessoas que têm as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, é reconfortante saber que Deus move céus e terra para continuar fiel à sua palavra e aos seus filhos. Deus move céus e terra para continuar fiel à sua palavra e à palavra empenhada a você, a sua salvação, a sua família, a sua casa. Eita, glória a Deus! Principalmente, irmãos, a noiva. As portas do inferno não prevalecerão contra a noiva do Senhor. A noiva de Cristo, a igreja, irmãos, ela é objeto da fidelidade de Deus. Aleluia! Estou até sentindo a presença de Deus aqui. Tópico 2, segundo atributo. Onde que eu encontrei isso? Está lá no texto, ó, que nós tiramos foto, estou mostrando para vocês. Está lá no livro de 2 Crônicas, 19:9, né? Deu-lhes as seguintes ordens: vocês devem servir com fidelidade e com coração íntegro no temor do Senhor. Baseado nisso aqui, o que eu consigo extrair de princípio aqui? Que a fidelidade é um atributo que nós devemos buscar. Aí o setup desse contexto aqui, ó. O pecado removeu do ser humano várias características de Deus.
nascemos em pecado e precisamos buscar um novo nascimento. Quando estamos dispostos a servir a Deus, a fidelidade é um atributo que devemos buscar, porque não pertence a nós. É uma coisa que a gente tem que desenvolver dentro de nós. Então esse é o setup aqui dessa passagem bíblica, amém? Aí a revelação. Ser fiel inclui servir ao Senhor quando não é conveniente. No texto, a fidelidade é um substantivo que funciona como objeto direto do servir. Irmãos, eu peço até desculpa aqui por estar utilizando a análise morfológica desse texto aqui, mas pertence, irmãos, à interpretação bíblica. Então, sempre que você puder estudar português, qual é o papel do verbo, qual o papel do adjetivo, do substantivo, como que essas palavras funcionam, como que a regência é importante, não só do português, mas do hebraico e do grego. Eu sei que você está começando agora, mas não tire isso de mente. Sempre que você puder melhorar a sua interpretação bíblica, que nós chamamos de hermenêutica e exegese, faça isso, amém? Continuando. Ou seja, a fidelidade é a qualidade que deve ser buscada no servir. Ou seja, eu estou servindo, mas o servir não caracteriza e qualifica o meu trabalho. O que vai caracterizar e qualificar o meu trabalho como servo do Senhor é a fidelidade que eu empenho no meu serviço. Olha aí, deu uma escalada forte agora. E como que eu posso fazer uma aplicação e um desfecho disso aqui? Você pode contar, por exemplo, uma ilustração. Eu coloquei uma ilustração aqui, mas eu vou contá-la para vocês. Imagine que você tem um filho que está doente e precisa ficar internado na UTI. E esse filho é cheio de parentes que dizem amá-lo, de amigos que visitam a sua casa, trazem presente para o seu filho. Só que pelo fato dele ficar na UTI, você não tem condições psicológicas e do corpo de permanecer o tempo todo na UTI, porque você tem trabalho, tem que trabalhar. E aí você começa a pedir para os seus amigos e para os seus parentes para ver se algum deles pode ou não ficar com o seu filho. Muitos daqueles que diziam amar e serem fiéis a você vão dizer que não podem porque trabalham, porque estudam e não vão se disponibilizar de maneira nenhuma, mas dizem bem assim, pode contar comigo no que for preciso. Agora outros, os que são verdadeiramente fiéis, que têm fidelidade com você, ainda que trabalhem, ainda que estudem, eles vão conseguir dar um jeito, eles vão inventar alguma coisa para conseguir te ajudar, para conseguir te servir. E é nessas horas que nós vemos realmente quem está com a gente, quem é fiel para com a gente. Eu creio que essa ilustração exemplifica e esclarece muito bem esse binômio, serviço e fidelidade. Servir com fidelidade. Se você está servindo a Deus apenas na sua conveniência, quando dá, quando pode, esse serviço não está muito bom não. Agora, se você encontra meios, mecanismos, se esforça para manter e construir e desenvolver um relacionamento com o Senhor, relacionamento fiel e verdadeiro, aí sim o seu serviço é com fidelidade. Caminhando para a conclusão, nós percebemos através disso que a fidelidade nos conduz a atitudes ou tomada de atitudes que são dilemas internos. Por exemplo, por que Deus deixa um estuprador vivo ou um assassino? Por que Deus não corta a vida desses homens? Bom, porque ele empenhou uma palavra que a salvação alcançaria todos. Ainda que fosse o estuprador, a prostituta, o ladrão, o homicida, qualquer pessoa pode ser salva se ele se arrepender, confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, se tornar uma nova criatura. Se Deus simplesmente extirpasse da face da terra essas pessoas, sem que elas nunca tivessem tido a oportunidade de ouvir, de se arrepender, provavelmente Deus não estaria sendo fiel à sua própria palavra. Eu sei que há controvérsias aqui baseadas no calvinismo, no arminianismo, na graça geral ou na graça apenas para os eleitos, mas eu acredito fielmente de que as oportunidades, irmãos, de mudança de vida, elas chegam a todos nós. Ainda que você nunca ouça falar sobre Jesus Cristo ou sobre Deus. Se você tiver um mau proceder, a natureza vai testificar as suas obras, as obras da criação, e você pode se arrepender dos seus maus caminhos. Amém? E você convida os irmãos. Chegue-se a Deus, ele se chegará a vós, que é o texto que está lá em Tiago, que aí faz sim jus ao tema dessa pregação temática de texto aberto. A fidelidade é um caminho de duas vias. Ou seja, se eu sou fiel a Deus, Deus é fiel a mim. E se eu tenho intenção de chegar a Deus, irmãos, Deus tem muito mais intenção de se chegar a mim. Se você acredita que Deus está sendo infiel a você, que você está sofrendo, que você está padecendo, que você está, enfim, se sentindo injustiçado pelas coisas que você está vivendo e Deus não te socorre,
talvez é sintoma que você não está se encarando, irmãos, como servo fiel a Deus, como grato, como alguém que é fiel, que está ali, irmãos, para poder suportar a adversidade mesmo, para suportar um incômodo, para não ser, irmãos, confortado, para não ter um caminho assim, uma caminha gostosa para você reclinar. Pessoas que são fiéis a Deus, irmãos, elas são como Jacó. Elas não se importam de dormir e colocar a sua cabeça na pedra. E mesmo com a cabeça na pedra, tem visões de anjos subindo e descendo. Aqui nós encerramos a explicação aqui dessa pregação temática, desse esboço de pregação temática, e eu creio que edificou demais a sua vida. Eu gostaria que você colocasse aqui nos comentários o que você achou e que você também orasse pela minha vida. As coisas que eu tenho feito aqui, pregando no Brasil, na América Latina, na África, ensinando pessoas a pregar, tem levantado muitos problemas pessoais, problemas no mundo espiritual para mim. E eu sou carente, irmãos, das suas orações. Eu sou carente. Que Deus possa abençoar a sua vida, multiplicar grandemente. E eu fico muito, muito feliz por você ter ficado até aqui. Aqueles que ficaram até aqui, coloca no comentário, depois que você comentou alguma coisa, aquela mãozinha assim, ó, que eu vou saber que você ficou até o final. Deus te abençoe.